I'll never forget the moment when my friend Albert sacrificed his entire career for me. We were just kids, then something I'll never forget happened. That moment changed my life. E se eu te dissesse que a história mais emocionante da carreira de Cristiano Ronaldo não é bem o que parece? Sim, você já ouviu falar dela. Um amigo de infância que abriu mão de tudo para ver o robozão brilhar. Um gesto nobre, digno de cinema. Mas tem um detalhe: algumas partes desta história ficaram de fora. Estamos falando de uma das tramas mais intrigantes do futebol moderno. Uma história contada e recontada por anos e anos e que quase ninguém teve a coragem de investigar. Mas agora a verdade vai aparecer. E é exatamente disso que vamos falar no Recortes da Bola. Abril de 2012. E uma declaração emocionada de Cristiano Ronaldo ganhou o mundo e movimentou toda a internet. E convenhamos, era uma história e tanto. CR7 simplesmente narrava o dia que se tornou um divisor de águas na sua vida e na sua carreira. Era absurdo. Por conta dessa história que Cristiano Ronaldo acabou se tornando um dos maiores jogadores de todos os tempos. Não fosse por isso, CR7 seria um completo desconhecido e até mesmo um fracasso. Mas o que havia de tão especial nesta história? A resposta recai sobre um herói que salvou a vida de CR7 e atendia pelo nome de Albert Fantral. Aquele que se tornaria o melhor amigo de Cristiano Ronaldo. No relato contado pelo robozão, ele e Albert eram companheiros de equipe de um time local e disputavam uma partida sob os olhares atentos dos olheiros do Sporting, um dos clubes mais tradicionais do futebol português. Cristiano Ronaldo conta que os observadores do Sporting anunciaram que iam aceitar no clube o atleta que fizesse mais gols na partida. CR7 então fez o primeiro gol e Albert anotou o segundo gol da partida de cabeça. Mas o que aconteceria em seguida ficaria marcado para sempre na cabeça de Cristiano Ronaldo. Albert estava cara a cara com o goleiro, eu estava correndo ao lado dele. Ele driblou o goleiro e tudo que tinha que fazer era tocar pro gol vazio. Porém, ele passou a bola para mim e eu marquei o gol e fui aceito pelo Sporting. Depois do jogo, fui até ele e perguntei por quê? E ele me respondeu: você é melhor que eu e eu acredito em você. He gave up his dream for mine. Incrível, não é mesmo? Se Cristiano Ronaldo trilhou os seus primeiros passos no Sporting, onde começaria a ganhar o mundo do futebol, é tudo por culpa da generosidade absurda de Albert Fantral. Mas a história não termina aí. A partir de agora, quem assume a narrativa é um suposto jornalista. Inspirado pela comovente história, ele decidiu procurar por Albert Fantral e o encontrou. Boa tarde. E da própria boca do ilustre amigo de CR7 obteve a confirmação de que toda aquela história épica era verdadeira. Fantral havia realmente oferecido a Cristiano Ronaldo a chance de brilhar no futebol. E mais do que isso, abriu mão do próprio sonho. Ao deixar que CR7 fizesse aquele gol, Albert também desistiu da própria carreira de jogador de futebol e agora estava desempregado. O cara havia simplesmente se sacrificado por inteiro pelo talento de Cristiano Ronaldo. Emocionante, não é mesmo? Só que uma coisa não batia com aquela história.
Ao encontrar com Albert Van Traub, o jornalista foi recebido dentro de uma casa luxuosa, com um belo carro na garagem. Não fazia sentido nenhum. Albert Van Traub estava desempregado e esbanjava uma riqueza que não condizia com sua situação financeira. Ao confrontar Van Traub e perguntar de onde vinha toda aquela riqueza, o jornalista recebeu uma resposta chocante. Veio do Cristiano, revelou Van Traub. É isso aí, Cristiano Ronaldo jamais esqueceu do gesto do amigo e sempre buscou retribuir toda a generosidade oferecida por Albert Van Traub. Uma amizade recíproca e uma história impressionante. Mas esta história, de tão perfeita, parecia esconder algo de muito errado. A história de Cristiano Ronaldo e seu melhor amigo por si só era marcante, mas o desenrolar dela é ainda mais impressionante. CR7 já era um craque reconhecido, porém a amizade com Van Traub parecia transcender a grandeza do português em campo. Isto porque, após este relato ganhar o mundo, todos os veículos passaram a procurar por Albert Van Traub para recontar toda aquela história. O número chamado não existe. Por favor, verifique o número discado e tente novamente. O grande problema é que o jornalista que primeiramente encontrou Albert nunca foi localizado para dizer onde morava o grande amigo de Cristiano Ronaldo. Mas esta foto aqui servia de pista. Ao lado de um jovem Cristiano Ronaldo estava outro garoto, e ele seria Albert Van Traub. Para muitos, aquela imagem era a prova de que Albert existia sim. Mas será que existia mesmo? A verdade, porém, é que Albert Van Traub, o anjo da guarda e melhor amigo de Cristiano Ronaldo, nunca existiu. E sabe aquela história incrível, digna de entrar na biografia de Cristiano Ronaldo? Pois é, tudo mentira. Uma grande fake news que foi compartilhada milhares de vezes na internet, em diferentes línguas, ganhando destaque em blogs e sites até que ela se tornasse verdade, o que ela nunca foi. Se você buscar pelo nome do fictício amigo de Cristiano Ronaldo nas redes sociais, você encontra vários perfis, mas nenhum comprova sua existência. E não é só isso. Muitos perfis e fotos na internet dizem que este aqui é Albert Van Traub, mas ele na verdade é o irmão de Cristiano Ronaldo, Hugo Aveiro. E sabe aquele garoto que estava sentado junto de CR7 nesta emblemática foto? O nome dele é João Oliveira, um jogador que atuou junto de Cristiano nos times infantil e juvenil do Sporting, conforme revelou o portal português Observador. E o relato contado pelo próprio Cristiano Ronaldo. I'll never forget the moment when my friend Albert sacrificed his entire career for me. Tudo criado pela inteligência artificial. Mas se essa lenda caiu por terra, quem realmente esteve ao lado de Cristiano Ronaldo desde o início? Quem é realmente o melhor amigo de CR7? Na verdade, são dois os melhores amigos do português. E eles atendem pelos nomes de Miguel Paixão e José Semedo. E diferentemente de Van Traub, tanto Miguel quanto José realmente jogaram juntos com CR7. Cristiano Ronaldo conhece os dois desde os 14 anos de idade, quando eles integravam as academias do esporte. Eles são como unha e carne, inseparáveis. E o mais importante, eles existem. Tanto Miguel quanto José concederam inúmeras entrevistas sobre a amizade com Cristiano Ronaldo, que segue firme até hoje, e contam ótimas histórias sobre o português. José Semedo, por exemplo, lembra da época em que ele e CR7 invadiam o ginásio de musculação
perto da madrugada para usar os equipamentos. Ambos eram muito magros e não tinham ainda permissão para acessar o ginásio do esporte. Faziam tudo às escondidas, fugindo dos seguranças. Os exercícios secretos deram resultados, principalmente para Semedo, que ficou mais forte que o magrelo Cristiano Ronaldo. A partir de então, CR7 passou a ir escondido para a academia, sem nem avisar Semedo. Cristiano, naquela época, já queria ser o melhor em tudo e tinha que ser mais forte que Semedo. Para isso, mentiu que tinha saído com uma garota, mas na verdade estava malhando a exaustão na academia. Toda esta mentalidade precocemente obstinada de Cristiano Ronaldo também faz parte de uma outra história, desta vez contada por Miguel Paixão. O amigo de CR7 conta que o craque português gostava de caminhar com pesos amarrados nas pernas, até mesmo em simples passeios. Tudo isso para que, na hora dos jogos, Cristiano tivesse mais potência nas arrancadas e mais força nas pernas. Obviamente que com uma mentalidade como esta, Cristiano Ronaldo se separou dos companheiros rapidamente, já que foi chamado de maneira precoce para integrar o elenco profissional do esporte. Mas então, o que aconteceu com os amigos dele? Miguel Paixão foi um atacante que jogou por equipes de pequena expressão do futebol português e teve apenas uma única temporada na elite de Portugal. José Semedo, por outro lado, teve uma carreira mais respeitosa e chegou a defender a seleção portuguesa. Agora aposentados, Miguel Paixão e José Semedo fazem parte da equipe que gerencia os negócios de Cristiano Ronaldo. Mas depois desta história toda, você deve estar se perguntando: o que podemos aprender da fake news de Albert Fantral e o que isso tem a ver com os verdadeiros amigos de CR7? A grande questão é que, assim como na história de Albert Fantral, Cristiano Ronaldo demonstrou que jamais esqueceu seus grandes amigos, valorizando quem sempre esteve ao seu lado. Mas é importante dizer que mesmo em meio a amigos, fake news e histórias reais, é verdade também que CR7 nunca precisou que alguém lhe passasse a bola para mudar seu destino. Dentro das 4 linhas, tudo se resumia ao seu talento e mentalidade. Sorte de quem sempre foi realmente amigo de Cristiano Ronaldo desde o princípio e pôde presenciar de perto o surgimento de uma das maiores lendas do futebol mundial. E você, já havia ouvido falar da história de Albert Fantral e CR7? Sabia quem eram realmente os grandes amigos do craque português? Comenta aí e se inscreva no Recortes da Bola. E se você gosta de grandes histórias do mundo do futebol, não deixe de conferir como foi a passagem de Pepe Guardiola pelo futebol mexicano. Foi num cenário de caos, crime e dinheiro ilícito que Guardiola criou as bases para se tornar um dos maiores técnicos da história. Ficou curioso para conhecer o passado oculto de Guardiola? Então não deixe de conferir o vídeo que tá aí na sua tela e quando aparecer é só clicar. É isso aí, te vejo no próximo vídeo.